Professores, durante a gestão de vocês, muitas foram as conquistas. Dentre todas, quais vocês destacariam e por quê? Então, Ludmila, nós pensamos muito em como participar desse momento, né? E como a nossa opção desde o início, desde antes da primeira gestão, foi trabalhar em conjunto, nós optamos então por fazer esse momento compartilhado, né? Mais como um momento de rememoração conjunta mesmo, né? Então, é isso, nós vamos conversar e nessa conversa a gente vai tentar lembrar, né, o que ficou mais relevante, mais significativo, que a gente considera, né, para a instituição e da nossa experiência de gestão, né? Então, Luiz. Não, é isso mesmo, né? Nós estamos tentando, de maneira não sistemática, né, apontar alguns aspectos a pedido, né? E isso é muito difícil de ser feito a posteriori, sem um estudo mais sistemático, né? Porque, veja, são muitos os fatores que interferem ou favorecem ou não o desenvolvimento de uma gestão, né? E isso inclui o próprio interior da política universitária na universidade e até a política externa também, porque isso afeta fluxos de recursos, uma série de coisas dessa ordem, né? Além disso, você também tem o problema de quanto você consegue com um projeto ampliar a participação. Então, por exemplo, na primeira gestão nossa, acho que a Ana concordará, nós tínhamos um grupo, né, mais sistemático, pensando numa certa direção, né? Aí você tinha tanto a coordenação, as coordenações, com a direção, trabalhando dentro de uma perspectiva, né? E isso, obviamente, facilitou muito. É um trabalho de equipe, né, que não depende do diretor apenas, da vice-diretora, mas depende de como as coordenações, as chefias de departamento também se envolvem ou não naquele projeto que a comunidade, num processo eleitoral, define como sendo interessante para a faculdade, né? Então, é um pouco isso aí. Acho que a questão da primeira gestão, ela teve um movimento de articulação da comunidade. Então, foi sendo gestado um projeto coletivo. Isso é que foi legal. E quando o Luiz fala do envolvimento das coordenações, né, isso facilitou porque, apesar das singularidades, das especificidades de cada um, né, tinha ali uma vontade coletiva mesmo de desenhar um projeto, de colocar a faculdade em questão, né, e houve uma mobilização muito intensa, né? Então, em termos administrativos, acho que a gestão ela era coletiva, então as ações eram compartilhadas, eram discutidas, né? E o envolvimento da comunidade também foi bastante expressivo. E aí eu acho que é isso que o Luiz fala, quer dizer, qual era o momento que a gente estava vivendo, né? 1995, passagem de 1995 para 96, aí, enfim, em termos da política universitária, em termos da política nacional, né? Então a gente tinha essa mobilização para construir, buscar novas formas, né? A gente propôs lá a questão do instituinte, então vamos ver se essa organização está dando certo, vamos ver o que pode ser mudado, né? Então, um movimento muito instigante, que deu para a gente realizar conjuntamente, né, Luiz? Se não fosse também a participação da comunidade, a gente
não realizaria, né? Não. Sim. Isso não é um demérito em relação à segunda gestão, no sentido assim que, então aí não havia essa colaboração. Não, de forma nenhuma, mas o momento era diferente. Você tem, inclusive, um espaço institucional da universidade em disputa e com uma reitoria que logo em seguida é eleita, que é a reitoria do professor Hermano, que também assinalava a mesma direção para a universidade, um processo de questionamento e de reorientação de políticas também no plano macro, no plano interno da universidade. Então, tudo isso conta, não é? São fatores históricos que estavam na primeira gestão, mas que não estão na segunda, e sem demérito para as pessoas com as quais nós estávamos trabalhando ali naquele momento, né? Veja que na primeira gestão se formou um modus operandi, né, que era baseado aqui. Nós tínhamos, digamos, essa que a Ana fala, uma instituinte, nós tínhamos os seminários, né, da Faculdade de Educação, que eram instâncias de debate que não passavam pela institucionalidade formal, mas reunia todos os professores, estudantes, funcionários que desejassem participar de uma discussão sobre a Faculdade de Educação. Isso gerava relatórios finais, estão aí em algum lugar aí da faculdade, isso está registrado, né? E isso eram, digamos, orientações que depois seguiam para os órgãos, digamos, institucionais examinarem, né? Então você tinha esse veio de chamamento, né, que eram os seminários. Você tinha também, no plano administrativo, foi montado um conselho administrativo para que captasse aquilo que estava sendo a problemática de discussão junto aos servidores, né, administrativos, e com isso dava uma certa organização nas demandas que os servidores administrativos tinham. Tudo isso em meio, obviamente, a muitos debates e conflitos, como é o desejado nestas situações, né? Mas desde o primeiro momento houve aí uma tentativa, né, de se colocar em debate a questão da organização interna da Faculdade de Educação, em termos de ensino, em termos de extensão, os fóruns dos grupos de pesquisa, por exemplo, né, Ana? Claro que você pode falar mais sobre então, isso. Então, essa, né, parte, eu acho que assim, uma das questões que a gente levantou, né, e que envolveu todo mundo, em termos dos departamentos, né, que estavam institucionalizados, e dos grupos de pesquisa. Era uma época em que a formalização dos grupos, né, ganhava um grande impulso, e nós discutimos muito quais as âncoras principais, né, inclusive institucionais, da faculdade. Os grupos de pesquisa seriam essas âncoras, né? A gente, como se manteriam os departamentos, a estrutura, então, dos grupos e dos departamentos. Era uma época em que a gente discutia também muito a pós-graduação. Então, assim, e essas discussões eram de âmbito nacional. E internamente, então, a questão dos grupos foi muito forte, né? A gente tem os registros aí, mensalmente a gente reunia, tinha o fórum dos grupos de pesquisa, a gente se reunia e discutia justamente, né, questões, linhas de pesquisa, grupos de pesquisa, como que instituía, como que ia levar avante, né, essa formalização, quais são os critérios de composição dos grupos, enfim, foi uma dinâmica bastante intensa, né? E ela foi perdurando, né? Quer dizer, quando a gente assume de novo, né, a gestão em 2012, é o momento para a gente que tinha vivido aquele momento, né, de recolocar em pauta essa organização, essa dinâmica, ver o quanto tinha persistido daquela proposta, como é que estavam, né, os grupos de pesquisa, as mudanças, enfim. É um trabalho sem fim. A gente vai recolocando. E eu acho que algumas questões elas se tornam muito persistentes, né?
as condições de análise vão mudando, mas as questões elas permanecem, elas vão se transformando na história, né? Então, acho que essa questão do fórum, dos grupos e da constituição dos grupos foi uma dinâmica bastante importante, né? E ela se mostrou também assim, viva e com uma revitalização, né, quando nós assumimos de novo a segunda gestão. Professores, dentre os maiores desafios enfrentados na gestão de vocês, quais os principais aprendizados que gostaria de deixar registrado para as próximas gerações de diretores da Faculdade de Educação da Unicamp? Essa é difícil, hein, Luiz? Eu acho que seria muita pretensão nossa querer passar, digamos, recomendações. Não é? As realidades históricas vão mudando, o entorno da faculdade, a gestão da universidade vai mudando. Não é? Se você observar a gestão a gestão da universidade em relação à primeira, desde que estivemos na direção da faculdade, e a segunda gestão da universidade, em que a nossa gestão 2 acontece, são completamente diferentes. Não é? E a relação da Faculdade de Educação com essas duas gestões eram também relações diferentes. Não é? Então, tudo isso termina criando situações que tornam inúteis recomendações. Não é? O que a gente pode dizer? Um pouco o que já foi dito, ou seja, é importante alavancar um projeto coletivo. Isso é mais fácil falar do que fazer, né? Porque você tem a política interna também, né? E como nós sabemos, há diferenças políticas internas e isso é bom, há o debate, né? Mas tudo isso também leva tempo, né? Para você ajustar e contornar arestas, enfim, isso aí, criar instâncias que negociem determinados avanços, né? Você sabe que discutir uma questão como a institucionalidade da Faculdade de Educação é algo muito complexo, passa por diferentes modelos de concepções, né? Científicas, políticas, né? E isso tudo exige um longo período, né? Como muitas vezes não acontece uma continuidade, né? Não estou dizendo que tenha que haver necessariamente, mas é um fato da vida, isso obviamente muda as direções e nem sempre há uma certa preservação, né, do debate ao longo do tempo, né? Então, eu acho que, da minha parte, não sei o que pensa a Ana sobre isso, mas eu diria que eu não faria recomendações específicas. Eu concordo plenamente, acho que não é questão de recomendação, mas eu acho que nesse movimento histórico que o Luiz coloca, o que a gente aprende em termos de ocupação desses lugares é a importância da escuta, uma certa paciência histórica. Aliás, esse termo também ele é complexo, né? Quer dizer, no sentido de como trabalhar realmente as ideias e os diferentes interesses, né, colocados em pauta. É um trabalho, enfim, cotidiano realmente, né, de abrir espaço para os posicionamentos das pessoas e agenciar essas questões. Eu acho que é um aprendizado mesmo, né? Sobretudo quando a gente ocupa esses lugares. E aí não é em termos de recomendação, é em termos mesmo do que a gente vai aprendendo, né, no processo e relevando também, né? Vendo possivelmente a resultante, né, desse movimento de escuta mesmo, de levar as pessoas, cada um, né, em conta
nesse movimento coletivo, né, de construção da instituição. Eu acho que é isso que eu posso dizer agora. Assim. Eu acho que aí tem também a questão da natureza do que é do que é uma direção de uma instituição na América Latina, no Brasil, né, que não é a mesma posição de uma direção de uma instituição na Europa, por exemplo. Na Europa, um diretor, digamos assim, ele tende a representar também uma certa orientação da instituição, né, majoritária dentro dela. Não é o caso da concepção de uma direção, né, no Brasil, ou seja, vê-se uma direção muito mais como algo administrativo, não como algo que fosse dar uma pauta, né, institucional do ponto de vista do desenvolvimento científico, etc. Né? Então é preciso ter modéstia nessa questão, né, e não achar que porque você vai à direção de uma instituição, você estaria representando, né, uma tendência teórica ou estaria, digamos assim... Você tem uma maioria eleitoral no processo, mas isso não tem o mesmo significado que tem se você tivesse em outras instituições fora do Brasil, né? De todos os momentos da gestão, o que dá mais saudade para vocês? Olha, várias coisas, né? Obviamente. Né? Ou seja, foram 2 gestões muito prazerosas. Nós não estávamos em nenhum momento assim chateados depois de 1 ano, depois de 2 anos e querendo que a direção acabasse logo, digamos assim. Não, a gente foi até o fim na primeira, tanto que voltamos depois numa segunda gestão, não é? E então, para nós foi uma atividade assim muito prazerosa. Uma das coisas que eu levo da Faculdade de Educação é o trabalho com a professora Ana, que foi sempre excelente, ou seja, eu não conseguiria, obviamente, ter ido muito, nem fazer o que fizemos sem essa visão da professora Ana, essa dedicação que ela tem e essa ponderação com a qual ela administra, né? E foi sempre muito bom isso, né? Então isso é uma lembrança que levo e que é assim muito importante para mim, né? E há outras questões que vão sendo desenvolvidas também, não é mais no campo mais administrativo. Acho que o crescimento físico da Faculdade de Educação foi importante, não é? Porque, no final das contas, se você cria novos programas, se você se desenvolve, que se quer mais alunos aqui, se quer mais pesquisa, mais grupos de pesquisa, tudo isso envolve, ao final, espaço também na faculdade. Eu acho que nas 2 gestões esteve presente essa preocupação com a ampliação da Faculdade de Educação. Primeiro, o anexo 2, que foi assim uma maneira de expandir a faculdade, retirando de dentro dela algumas atividades administrativas e alocando nesse prédio de apoio ao próprio desenvolvimento da biblioteca, a nova biblioteca, né? E também liberou espaço aqui dentro e deu condições que a biblioteca operasse, porque o espaço que ela tinha era muito pequeno, né? Então acho que isso foi uma coisa importante aí. Depois também os próprios planos da construção do centro de formação aqui nessa área que fica logo na frente do anexo 1 e do Instituto de Artes, projeto que está aí ainda e eu espero que em algum momento possa ser retomado, no momento que as condições econômicas permitam, né? Mas que constituem aspectos importantes que você pode alavancar o trabalho acadêmico, científico, né, de alocação de professores. A guerra que teve para eliminar daqui dentro as divisórias de amianto, por exemplo, que nós tínhamos, né? E claro, não há que se deixar de
de dizer que nessas duas gestões, sem demérito de outras, nós demos uma prioridade muito grande ao desenvolvimento da tecnologia na Faculdade de Educação, não é? Alavancando a sala de videoconferências, aí, com o aporte do LIT, né? que era um grupo de pesquisa que pioneiro nessa área da tecnologia e que nos deu muita ajuda nesse processo de constituição da própria sala de videoconferência, e depois também com a ampliação disso e a construção de uma equipe, que é uma equipe hoje que não conheço como está a universidade hoje, mas pelo menos até 2018 era uma equipe de ponta na universidade, não é? E o número de unidades acadêmicas que recorriam à Faculdade de Educação para fazer transmissões era elevado. Então, nós tivemos aí um grande desenvolvimento nessa área também e chegamos a uma situação numa área difícil, que é cara, não é? E que pôde ser também contemplada, não é? De minha parte, a participação nas duas gestões foi sempre um aprendizado diário, pela experiência administrativa que o Luiz Carlos tem. Então, o compartilhar desse movimento para mim sempre foi especialmente importante, né? E a análise crítica, o comprometimento político, então o que ele compartilhou, né? O que nós podemos compartilhar nessa gestão foi muito precioso. E aí eu diria, quer dizer, a partir então da organização da infraestrutura, que eu considero também bastante importante, né? A dinamização dos seminários. Então, assim, se a gente pensar, eu não digo em saudade, mas eu digo a lembrança, né, do que, como reverbera para a gente esses acontecimentos da gestão. Eu acho que os encontros e seminários gerais da faculdade foram muito bons, né? Eles tiveram um caráter bem diferenciado da primeira gestão para a segunda, né? Por causa do tempo, das condições também. Na primeira, a gente reunia fora, inclusive, da Unicamp, havia recursos para isso. E na segunda, não, tinha uma mudança grande no quadro docente, tinha mudança na composição, né, dos funcionários e docentes, mas aconteceram também seminários que resultavam em propostas, né, de novos projetos, enfim. Essa questão dos seminários, inclusive assim, movimentos de rememoração coletiva, encontros de ex-alunos, as celebrações dos 25 anos, dos 40 anos que nós participamos, né? Eu acho que na segunda gestão a gente viu assim a decuplicação de eventos na Faculdade de Educação, e aí também é uma questão, se a gente pensar historicamente, né, como é que isso acontece, muitas demandas, ganhando muita visibilidade, né, até pelas próprias condições de infraestrutura. A questão da pesquisa também redimensionada, né, tanto que houve, assim, na análise desse movimento da produção acadêmica, né, chegou-se à conclusão, chegou-se à proposta, né, que valia a pena incentivar a constituição de um setor, né, de pesquisa, que privilegiasse, que desse a âncora, continuasse dando apoio sistemático, né, à produção acadêmica, à sistematização dos dados. Então, são algumas coisas, porque tem muitas. Assim. Aí o fórum dos grupos acho que foi também uma coisa que marcou, eu acho, né,
a nossa prática enquanto ocupando esse lugar aqui. Acho que é isso. Professores, se for possível, dizer uma palavra que significa como é ser diretor da Faculdade de Educação da Unicamp. Aí seria um reducionismo muito grande, né? Então não dá. Eu vou substituir essa pergunta por uma resposta a uma outra pergunta, né? E depois vocês decidem se querem ou não fazer uso dela. Mas, em termos de uma reflexão agora pessoal, né, eu diria assim, eu acho que a Faculdade de Educação está com uma estrutura interna vencida. E ela precisaria continuar esses esforços, né, de redefinição, de reposicionamento. Mudou a ciência, mudou o país, mudaram as condições da universidade, vão continuar mudando muito mais. Acho que nós já devíamos ter nos antecipado a isso, não conseguimos. E, portanto, eu diria que é fundamental que a Faculdade de Educação recrie a sua estrutura interna. Eu, particularmente, acho que os departamentos foram importantes historicamente, mas eles estão vencidos hoje, essa fragmentação interna. Achava-se que os grupos de pesquisas poderiam costurar essa fragmentação um pouco e dar uma certa interdisciplinaridade pela pesquisa, mas os grupos de pesquisa também se fragmentaram. Nós temos hoje 33 grupos de pesquisa, 87 docentes, você pode fazer uma continha aí, né? Então, fragmentou-se também muito nessa área. Eu acho que não é essa a tendência da ciência hoje, fragmentar-se, né? Mas ela é mais trabalhar articuladamente, numa perspectiva mais integrada, né? Então, a minha percepção, eu estou aposentado, então pode ser que eu esteja completamente equivocado e que estes anos recentes tenham tomado uma outra direção, né? Ficarei satisfeito com isso, se está acontecendo, né? E outro ponto mais administrativo, que eu acho que é importante, digamos assim, deixar apontado pelo menos, é que a universidade destruiu o cargo de assistente técnico de unidade. E, portanto, nós estamos hoje com, veja, a complexidade. Cada vez mais o servidor público é atacado e será atacado. Portanto, qualquer erro administrativo, que seria absolutamente normal acontecer num processo, será considerado corrupção, né? É algo extremamente difícil hoje administrar serviço público por conta desse massacre que o servidor público tem sido objeto, não é, com a finalidade de destruir o serviço público, não é, e passar tudo para a iniciativa privada. Isso acontece em vários níveis e vai continuar acontecendo. Então, eu acho que o fato de ser um docente que administra uma instituição, e deve ser assim, na minha forma de ver, porque nós temos a visão da finalidade última da instituição, a ensino, pesquisa, extensão, né? E é bom que alguém que conheça isso, né, faça diretamente o processo administrativo, mas acontece que nós precisamos de suporte nas decisões administrativas, porque senão nós cometemos erros, porque nós não somos administradores profissionais. E a universidade não investiu nisso, destruiu o cargo que é o ATU hoje, né? Ele é um herdeiro de uma carreira que chamava secretário da unidade, né? É um secretário geral da unidade. Então, ele tinha uma função muito grande, ele acumulava uma experiência jurídica, inclusive, que hoje as ATUs estão sem poder fazer isso, porque a universidade não cuidou desse cargo, não deu qualificação, não os desenvolveu. Então, os ATUs aí, em várias unidades são improvisados. Não conheço como está a nossa realidade aqui, mas a 2018 essa era a realidade existente na universidade, né? Então, eu acho que hoje administrar uma instituição sem você ter uma assessoria jurídica, que não pode ser só a procuradoria, porque
há um gargalo lá, são todas as unidades recorrerem à procuradoria, e também são poucos lá. Então, administrar uma instituição, o risco de cometer um erro administrativo num cenário em que qualquer erro é visto de imediato como corrupção, né? E submetido a todos os rigores da punição, etc., sem ter uma estrutura administrativa que dê suporte para isso, é temerário hoje na minha forma de ver. Né? Eu acho que a universidade precisava corrigir isso urgentemente, né? E isso não é nenhum demérito às ATUs que fazem o seu trabalho da melhor forma que podem, né? Mas acho que é extremamente problemática a situação que se criou nas unidades, né, com a destruição do antigo secretário-geral. Né? Professores, existe algum projeto que vocês não puderam ou não conseguiram colocar em prática ou realizar, que gostaria que algum outro gestor pudesse realizar? Bem, eu acho que eu já mencionei aí, né, a necessidade de se a necessidade de repensar a estrutura da faculdade. Não vou insistir nisso, né? Mas eu acho também que nós precisaríamos retomar o centro de formação, né? E continuar. Né? Ele ficou num estágio em que estava pronta a licitação da própria arquitetura, né? E havia recursos, inclusive, para isso, mas que aí foram contingenciados. Eu não acompanhei mais o que aconteceu, né? Mas eu acho que precisava, porque daqui a pouco a faculdade não só perde o espaço que ela ainda tem para construir, isso a demanda vai sempre aumentando, como também ela terá problemas internos de alocação das próprias atividades, especialmente se ela desejar hoje uma ação mais efetiva junto não que ela não tenha, mas se ela quiser ampliar essa ação junto às redes públicas, isso será demandado, né? Vai ser muito difícil encontrar sempre, a cada vez precisamos aí de realocar novas atividades ou espaços na faculdade. Eu acho que isso seria importante aí para o próprio desenvolvimento da pesquisa, para o próprio desenvolvimento do ensino, né, e da extensão, que a faculdade retomasse aí esse centro. E eu acho que também, do ponto de vista administrativo, eu não sei como anda a questão do conselho administrativo, né, que me parece que a Faculdade de Educação ela é administrada por docentes, tem maioria de docentes na congregação, né, e tem uma ancoragem nos departamentos muito grande. E representam quem? Docentes. Então, você tem um problema com a representação de funcionários e de estudantes. É preciso criar instâncias e repensar a estrutura, inclusive política, da Faculdade de Educação, né? De maneira que nós tenhamos, não digo que não deva haver uma preocupação relevante de parte da questão acadêmica e, portanto, aí centrada nos professores também, mas é preciso abrir mais espaço para as questões dos servidores e dos estudantes, porque os servidores são um patamar de ajuda para o trabalho acadêmico que não pode ser negligenciado, né? Então, eu não sei aí como é que essas coisas andam atualmente, mas acho que é preciso repensar não só a estrutura administrativa, mas também a estrutura científica, mas essa estrutura política dentro da Faculdade de Educação, né? Muito centrada em departamentos, a ponto de que a própria congregação não pode tomar nenhuma deliberação se aquilo não foi previamente examinado nos detalhes. E o departamento só representa professores, basicamente, né? Embora no papel ele represente também lá um estudante, etc., mas é muito pequena a representação ali dentro, né? Quando frequente, né? Então, eu acho que isso aí precisaria ser também examinado na Faculdade de Educação, até com uma questão de você
permitir o exercício democrático da Faculdade de Educação num patamar que seja mais direto e menos baseado em representação, embora as duas coisas devam coexistir, né? Mas acho que há que ter alguns mecanismos que abram essa participação para além da representação. Eu acho que tem essa questão do que vai se viabilizando historicamente, né? Por exemplo, com relação ao centro de formação, acho que já há um caminho aberto, inclusive aprovado, com indicações, enfim, acho que levar avante esse projeto seria muito importante. A questão que o Luiz fala do conselho, por exemplo, eu acho que eu vejo como um desafio a cada instância, né? E, enfim, as formas de configuração vão se dando a partir da participação das pessoas que estão ocupando, inclusive liderando ou organizando, assumindo a gestão do processo, né? E aí, eu acho que, assim, se a gente for pensar na vida, né, Luiz, eu acho que assim, o não realizado vai se acumulando. Algumas coisas, dentre as 1001 possibilidades, uma se realiza. Então, é isso, né? Eu acho que a pergunta que você faz nos leva a colocar em perspectiva justamente a história, né? Ponderar sobre o que se tornou viável e realizado, né? E recolocar aí em termos dos valores prospectivamente, né, para tomar decisões. E aí eu acho que essa questão de rever o que já foi feito, estudar o que foi, levar em conta, né, o já realizado, é um trabalho que merece ser feito, né? Então, ele é trabalhoso, é laborioso, mas eu acho que é um modo justamente de relembrar, redimensionar esse vivido e prospectivamente, né, se colocar novos desafios, né? Acho que é isso. Professores, agradeço muito a participação de vocês aqui. Vou encerrar agora o vídeo com o professor Luiz e com a professora Ana Smolka.